Então este é o nosso segundo encontro para tratarmos do estudo que está sendo baseado no livro Drama das Escrituras, e nós estamos não repetindo aquilo que está no livro, mas apresentando alguns elementos que nós queremos destacar para uma compreensão das Escrituras de uma forma geral. Qual que é o nosso objetivo? Que cada um dos irmãos esteja apto a ler qualquer porção das Escrituras e conseguir encaixar esta porção dentro da grande história, do grande drama das Escrituras. Para entender toda a Bíblia, são empregados normalmente, ou basicamente, dois grandes temas teológicos. O primeiro tema é a aliança. Nós já vimos isso no ano passado, e agora estamos no segundo tema, que é o reino. Pois bem, nós já vimos o prólogo, vimos alguns elementos da organização do livro, 6 atos, que começam com a criação do reino e vai terminar com a volta do reino ou a redenção. Tudo isso está logo no prefácio, no sumário, pode ser consultado a qualquer momento. Então, situando os irmãos, estamos no ato 1, Deus estabelece o seu reino, a criação do mundo. Normalmente nós pensamos na história das Escrituras como sendo uma história reservada e extremamente restrita, no primeiro momento a Israel, e no segundo momento especificamente a igreja, e pensamos até no arrebatamento como um ato final da história da igreja, que seria um retirar do povo de Deus da terra e uma grande explosão cósmica, galáctica, e uma destruição do universo, ou um mandar do universo para o lago de fogo, que está em Apocalipse, e acabou. E Deus não teria nenhum plano para este mundo seria simplesmente um palco onde se desenrola a trama da redenção e ponto, e basta. Ou seja, não haveria lugar na teologia, e aqui eu quero falar de teologia, não como um assunto abstrato que os irmãos pegam naqueles livros grossos e para alguns até amedrontadores, como a teologia sistemática de fulano ou beltrano, ou a dogmática de não sei quem, são aqueles catatais imensos, e alguns até se assustam quando vê um livro tão curtinho como esse, né? E até pensa, nossa, tão curto assim, será que vai ter realmente alguma coisa? Vai ter muita coisa positiva. Uma das razões da existência deste livro é de servir para uma introdução e estudo da teologia bíblica. Como é que você vai entender teologia bíblica sem saber do que trata a Bíblia? Não é? Às vezes a gente pula etapa, a gente primeiro tem que entender que história é essa da Bíblia. E esse é o nosso objetivo, para que cada irmão abra Esther e leia Esther dentro de sua grande história. Abra Jonas e leia Jonas dentro de sua grande história, da história das Escrituras. Boa parte dos profetas são incompreendidos, porque nós não conseguimos entender por que Deus se preocupa com Edom, por que Deus se preocupa com Nínive, por que Deus se preocupa com a natureza, por que Deus se preocupa com cada um dos animais que entram na arca, por que está escrito que a natureza aspira a uma transformação, se nós não temos uma teologia para eles. Se a nossa teologia é só arrebatamento, vamos embora como se abduzidos por uma nave extraterrestre e levados para outro lugar, longe do universo ou fora do universo, e como se Deus não tivesse mais palavra a dizer. Não, Ele é o Rei da Terra, Ele é o Criador. Nós já vimos que em Gênesis capítulo 1, versículo 1, o nome de Deus, que é Elohim, que é apresentado como o Criador. Nós vimos em Êxodo 3, versículo 6, de 1 a 12, o nome Yahvé, o Redentor, como ele se apresenta a Moisés, e vemos a junção dessas duas histórias em Gênesis 2:4, que já foi lido, quando Moisés usa a expressão Elohim e Yahvé para mostrar ao povo de Israel recém-liberto do
Egito, que o Deus que livra é o Deus que cria. Está claro isso? É por isso que ele está colocando nesta ordem. Primeiro eu falei de Yahvé. Yahvé é o libertador. Quando eu digo primeiro, dentro do discurso, da narrativa de Moisés lá no Egito. Estou falando na ordem que foi escrito o texto, porque é óbvio que os irmãos vão falar, não, mas Gênesis está escrito antes. Sim, Gênesis está escrito antes, mas nós estamos aqui a falar de como os israelitas teriam ouvido os fatos, a história. Essa história eles vão ouvir depois. A primeira história que eles ouvem é que o Deus de seus pais ouviu o seu clamor e os libertou. Essa é a primeira história. Então, primeiro os israelitas conheceram o Deus que redime, o Redentor, e depois descobriram que o seu Redentor era o Criador. Nós vemos também, e aqui como eu não me lembro exatamente onde eu parei da vez passada, mas acho que eu já estou caminhando porque vou apresentar o outro livro. Não é para os irmãos sair lendo tudo que eu vou falando não, mas se quiser sair lendo também não vejo problema nenhum. Os vizinhos para onde Israel, ou de onde Israel estava vindo e para onde Israel estava indo, ou seja, os egípcios na origem e os cananitas no destino, costumavam adorar como os indígenas brasileiros, que são aqueles que estão mais próximos de nós, mas é óbvio que isso acontece em muitos países, em muitos lugares. Só que aqui nós achamos que eles são atrasados, e quando nós ouvimos as histórias nórdicas, nós achamos que eles eram bem desenvolvidos. Só que lá eles adoravam Thor, o deus do trovão, e aqui eles adoram Tupã, o deus do trovão. Me parece que é a mesma pessoa, por óbvio. Mas adoram o trovão, adoram o raio, adoram o sol, adoram a lua. Os cananitas faziam a mesma coisa, os egípcios faziam a mesma coisa. E então Deus está falando, olha, o mundo não é um grande organismo. O mundo é mais uma grande engrenagem. Quando nós encontramos em Gênesis capítulo 1, versículo 16, Deus chamando o sol e a lua, dizendo, eu estou criando os dois grandes luminares. Eles chamam dois luminares, duas lâmpadas, duas luzes, uma luz para brilhar para vocês de dia e outra luz para brilhar de noite. Ele está falando, aqueles que são adorados pelos cananitas ou eram adorados pelos egípcios, nada mais são do que coisas. Vocês me perguntam, que importância isso tem? Total importância. Vocês, se tiverem tempo para ler, vão encontrar uma boa leitura aqui em A Religião e o Desenvolvimento da Ciência Moderna, de Roikas. Roikas era um professor da Universidade de Utrecht, aliás, onde o Michael Gorin também teve o seu doutorado, só que em épocas bastante diferentes, claro. E dentro desta obra, A Religião e o Desenvolvimento da Ciência Moderna, Roikas coloca o seguinte: a religião grega, e quando eu estou falando da religião grega, leia aí também, egípcia, cananita, assíria, babilônica, seja lá quem for, até as religiões mais ligadas aos aborígenes brasileiros, aos indígenas, eles enxergam o mundo como um todo orgânico, e esse todo orgânico ele se relaciona de forma orgânica como se fosse parte dele, de modo que muitas pessoas entendem que a pessoa, e hoje em dia, ou os irmãos nunca ouviram pessoas falarem assim, ele morreu, ele agora vai fazer parte da natureza, e essa natureza também vai reunir esses elementos e vai estar em outras pessoas e por aí vai. Enxergam o mundo como se fosse um todo orgânico, um organismo vivo, como se o universo fosse um grande ser humano e nós fôssemos uma espécie de células, as árvores fossem células, e há muita gente que inclusive defende o direito das plantas. Sim, o direito das plantas. Existe isso? Para algumas pessoas existe. Existe isso para o direito? Acho que não, mas existe o direito das plantas na cabeça de algumas pessoas, porque as plantas seriam também membros desse grande organismo. Pois bem, Roikas está falando o seguinte: enquanto o homem enxergou a natureza
natureza como um ser, um grande ser sagrado, ele não se permitiu estudar essa natureza. Mas a partir do momento que vem o cristianismo, e o cristianismo fala que Deus não está na natureza, ele é além da natureza, e ele é maior do que a natureza, e a natureza na verdade não é um grande organismo, mas é um grande mecanismo. Então o homem a partir daí começou a estudar este mecanismo. Então Roicas está falando o seguinte, que a filosofia grega, embora contendo grandes avanços, ela perde em muito para o pensamento cristão, que diz: você pode estudar livremente, porque ao estudar a natureza você não ofende a natureza, porque a natureza não tem vida enquanto um ser divino. É óbvio que há vida biológica e ela é estudada, mas enquanto um grande mecanismo, não. De modo que o Sol não é um Deus, a Lua não é um Deus, e nada disso faz parte. Isso se chama animismo ou panteísmo. O que o panteísmo diz? Tudo é Deus. E o que o animismo fala? As coisas são dotadas de um ânima. O que é ânima? É alma em latim. É o animismo ou o panteísmo. E o que Deus está falando aqui? Eu sou diferente da natureza. A natureza não é divina. Por que isso era importante ser dito? Porque havia a crença, como há até hoje em alguns lugares, que a natureza é divina. Então Deus está falando: eu estou além da natureza, eu sou transcendente à natureza. Eu sou transcendente à natureza. Os irmãos podem pensar: nossa, mas isso é uma coisa tão antiga. A transcendência divina foi praticamente o tema de toda a teologia do século XX. Basicamente. E olha que coisa antiga, não é? Deus está falando isso lá no Gênesis. Eu não sou a lua, eu não sou o sol, e eu não admito ser adorado no sol ou na lua, porque eu estou além do sol e da lua. Para mim, o sol e a lua são duas grandes lâmpadas. Uma lâmpada para iluminar o dia e uma lâmpada para iluminar a noite. É isso. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, os irmãos vão perguntar, tá bom? E se eu estiver indo muito rápido, alguma coisa não ficou clara, os irmãos peçam para eu parar, e aí eu vou parar e explico melhor determinado ponto. Então, se eu estou vendo todo mundo olhando para mim, assim, e não estão dormindo, eu estou acreditando que estão todos entendendo. Tá certo? Então, continuemos. Olha, o que o Roicas falou aqui, e o Roicas passa um tempão falando, o Roicas é holandês. Ele passa um tempão falando. Só que o Michael Burrin e o Craig Bartholomew, eles falam mais de passagem e eles já vão tratar de outros assuntos. Pois bem, Deus é aquele, já falei, então já respondi que o mundo não é um grande organismo, mas um grande mecanismo. Seria uma espécie de grande relógio em que as coisas estão concatenadas e bem ajustadas e acertadas, de modo que, embora o planeta Terra esteja numa área do sistema solar na qual poderia haver vida em Marte, e não há, talvez em Vênus, e não há, por que a vida é na Terra? Por que os demais planetas chovem meteoritos? Por que nós vemos grandes cataclismas por todo o universo e a Terra está aqui e ela vai permanecendo, e embora seja matematicamente inviável, mas ela vai acontecendo exatamente por essa ideia que está por trás, que há um Criador e que esse Criador sustenta a sua criação até o dia que Ele vai fazer com que as coisas se alterem. Está tudo escrito lá no livro de Apocalipse, nas cartas de Pedro, nos escritos de Paulo e nos próprios evangelhos. De modo que, quando alguém fala: mas Deus não estava no controle quando aconteceu essa grande barbaridade,
acontecer. Não viram de acontecer. O livro de Apocalipse diz que vai cair um grande colosso, uma coisa verde na terra. Não sei que negócio é esse. Não sei se é exatamente um meteorito, chama inclusive de absinto. João viu, devia ser uma coisa meio verde, esverdeada, caindo sobre a terra e matando não sei qual parte da população. Nós vemos as taças da ira de Deus causando secas e fome generalizadas. Nós vemos tudo isso, de modo que quando essas coisas virem acontecendo com maior frequência, o que devem fazer os crentes, ao invés de desesperar e falar, Deus não existe, Deus está no controle. Não tem gente que fala, quando acontece um problema na sua vida, você logo fala, Deus não existe. Não, o Deus que você crê provavelmente não existe, que seria uma espécie de gênio da lâmpada que você esfrega e ele atende todos os seus caprichos, igual a historinha do Maurício de Souza, que eu achei muito engraçado, que o Zé Lelé pede 2 queijos, no final pede uma namorada, mas ele diz depois que só pediu uma namorada porque ficou com vergonha de pedir 3 queijos. Mas então Deus não é aquele sujeito que vai te dar 3 queijos ou 2 queijos e uma namorada, não. Deus é o Senhor que está sentado no seu trono e Ele é o Rei. E Ele é o Rei. Ele é o Rei, não nós. Se nós somos uma geração de crentes mimados, que acha que Deus é obrigado a atender todos os nossos pedidos a partir do momento que a gente simplesmente chega lá e pede, está errado. Ele é o Rei. E Apocalipse diz isso, assim como Gênesis diz isso. Observemos, pois, Apocalipse 4:11. Apocalipse 4:11. Irmãos, eu estou indo mais rápido do que pode parecer. Então, na dúvida, pergunta. Apocalipse 4:11. Também se ficar com vergonha de perguntar em público, depois eu respondo em particular. Não tem problema. E também, se alguém quiser perguntar, eu vou repetir a pergunta no microfone para todos ouvirem. Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas, o que? Tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Segundo este texto, a base da adoração que acontece no céu, diante do trono, está fundamentada onde? Na criação. Ele é digno porque Ele criou. A criação, portanto, lhe traz prerrogativas e direitos. Por quê? Porque foi Ele que fez. Foi Ele que fez. Os irmãos, o que faz um rei? Reina. Como é que o rei reina? O que ele faz? Ele dá ordens. Gênesis 1. Desde a época de Gênesis é assim. Versículo 3. Disse Deus, haja luz. Se Ele é um rei, as suas ordens não são ignoradas. Ou não é verdade? Disse Deus, haja luz, e o que aconteceu? Houve luz. Os irmãos vão encontrar nas Escrituras diversos momentos em que alguém vestido de autoridade dá nome às coisas ou às pessoas, não é verdade? Quando Deus muda o nome de Jacó, Ele está falando que Ele é o Deus de Jacó. Ele é a autoridade sobre Jacó, Ele é o rei de Jacó. E Ele transforma Jacó em Israel. Assim como Ele faz de Abrão a Abraão. Pois bem, quem é o soberano tem poder, inclusive, para mudar o nome das pessoas. Quando Deus estabelece Adão, e nisso talvez eu esteja aqui até me adiantando um pouco, como um vice-rei, como um grande administrador, Ele dá autoridade para Adão sobre quem? Sobre os animais. E como que Ele investe a pessoa de Adão dessa autoridade? Outorgando-lhe o munus, ou a função, a autoridade de dar nome aos
mais. E ele, portanto, torna os animais, ou deixa os animais, sob a autoridade de Adão. Assim como ele vai fazer depois, dizendo inclusive para Noé: eu vou colocar medo nos animais de vocês, para que vocês ainda tenham condições de existir na terra. Porque toda aquela autoridade, infelizmente, o homem, daquela forma, não tem mais. De modo que podia conviver com o urso, sem virar comida de urso. Podia conviver com o elefante sem virar, talvez, uma vítima de seu gigante, de sua gigante fúria em determinados momentos. Mas o que faz Deus quando, depois de dar uma ordem para a luz, ou melhor ainda, uma ordem que dá existência à luz, o que ele faz? Versículo 5: chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Quem começa o tempo é Deus. Ele deu nome. Passou-se aí a suceder o tempo. Deus está criando o próprio tempo. Ele dá nome porque ele tem autoridade. A autoridade dele como rei está estabelecida pelo fato de ele dar ordens e as suas ordens serem obedecidas. E em segundo lugar, dele dar nome às coisas. E a sua autoridade se mantém. E aí nós vamos vendo no versículo 5, no versículo 8, no versículo 10, Deus dando nome às coisas. Mas mais do que isso, ele dá nome e ele abençoa, porque ele tem essa capacidade. No capítulo 1 ainda, versículo 27, 28 e 29. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isto vos será para mantimento. Deus não apenas dá nome, não apenas dá ordens, mas Ele também abençoa e garante uma existência de acordo com seus propósitos, ou de acordo com o seu planejamento. Primeiro, está claro isso? Quem é o Rei de toda a terra é Deus. Por isso, meus irmãos, quando Jesus vem, Ele não vem como Rei de um país que é menor que o que? O Sergipe? Todo Israel, será que cabe em Alagoas? Ele não vem para ser rei simplesmente de um trono diminuto. Ele vem para ser rei de toda a terra. Por isso, quando João, como os demais apóstolos, perguntam: mestre, no capítulo 1 de Atos, será este o tempo que restaurarás Israel? E ele fala: esta não é a pergunta certa. A pergunta que vocês precisam fazer, a resposta que será dada é mais: recebereis o poder descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. E aí depois essa resposta será dada a João, para que João comunique quando vê Cristo sentado sobre o trono. E quando ele está sentado no trono, como acabamos de ler aqui em Apocalipse 4, e leremos outras tantas passagens, ele recebe adoração no céu, na terra, como Rei do céu e da terra, como soberano supremo no céu e na terra. Então ele não é simplesmente um rei de um diminuto estado que tem que lutar pela sua existência contra todos os inimigos. Ele é o rei da terra e ele é o rei do céu. Ele recebe a adoração de todos os anjos e recebe a adoração na terra de todos os homens, mas no momento certo. E depois, e a partir de então, para sempre, quando Deus terminar a sua obra de redenção. Assim sendo, irmãos, a escatologia que nós lemos no Apocalipse tem tudo a ver com a história que nós lemos no Gênesis. Aliás, alguém já disse que Gênesis está muito mais relacionado ao Novo Testamento do que propriamente os demais livros do Antigo Testamento.
Porque parece que se pegarmos todos os livros do Novo Testamento e fizermos uma espécie de teia para ver as implicações das diversas passagens bíblicas, nós encontraremos muito mais base no Gênesis do que o 1 Samuel parece encontrar em Gênesis. Está claro isso? Porque lá nós estamos encontrando a redenção deste projeto inicial dos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Está claro? Assim sendo, ao ler Ruth, leia sobre os olhos de Gênesis, pensando o que Deus está fazendo para redimir esta grande criação da qual Ele é o rei, e Ele não abre mão da sua soberania. Como Ele diz em outras passagens: eu sou o Senhor e a minha glória eu não darei a outrem. Por isso Ele se preocupa com Nínive, porque Ele é o Senhor de Nínive. Por isso Ele manda Jonas para Nínive. Por isso Ele se preocupa com diversas nações que são objetos de suas mensagens, seja por Isaías, seja por Ezequiel e por tantos outros. Não é acidental. Israel existe, aqui eu estou me adiantando quando estou falando de reino, porque isso já foi falado quando falamos de pacto. Israel existe com o objetivo de ser luz para as nações, uma nação de sacerdotes. Aliás, é isso que Moisés fala quando está lá em Êxodo para o povo: vocês são uma nação de sacerdotes. E o que faz o sacerdote? Ele liga o homem a Deus. Então a função de Israel é ligar o homem a Deus. Não é o mundo que existe por causa de Israel, é Israel que existe por causa do mundo. E agora é a igreja que existe por causa do mundo. Não é o mundo que existe por causa da igreja, é a igreja que existe por mundo. Nós encontramos também no capítulo 2, versículo 15 e 17, no exercício de seu reinado, ele estabelecendo regras. Versículos 15 e 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que der a comer, certamente morrerás. Ele, como soberano, cria normas, cria regras e estabelece um pacto com o homem. Pois bem, continuemos. A humanidade como imagem de Deus. Nós já lemos que Deus criou o homem à sua imagem, versículo 27 do capítulo 1. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus criou o homem e mulher os criou. Esta, meus irmãos, pode ser pode ser e é interpretada de diversas formas, mas eu vou explorar a forma que os nossos autores aqui do Drama das Escrituras colocam, em que é declarado que a imagem de Deus constitui nas prerrogativas de domínio, mal comparando, que Deus tem com todo o universo, o homem teria em relação à parte da natureza. E o homem seria, portanto, um vice-rei, um vice-regente, administradores, recebendo autoridade sobre a natureza. Autoridade. E nisso estaria a imagem de Deus. Essa é a visão que eles apresentam. Abstenho-me de apresentar as diversas possibilidades, remeto àqueles que estiverem interessados a consultar um bom comentário, como por exemplo do Bruce Waltke, da Cultura Cristã, e lá vão ter várias opções para que os irmãos pesquisem sobre o significado da imagem de Deus. Aqui nós vamos nos ater, dentro dos nossos objetivos de falar de rei, nós vamos falar sobre a imagem enquanto uma realeza que é comunicada ao homem. O homem é a imagem de Deus porque ele é um vice-rei, ele tem uma autoridade, e nisso ele faz como Deus fez com ele. Ele replica, ele transmite o cuidado e o governo para com a natureza. Isso, sobretudo, sobre os aspectos daquele ambiente criacional, por assim dizer, ou pré-queda, antes da queda. O homem agora vai cultivar
e guardar o jardim. Qual que é a primeira profissão que o ser humano tem? Jardineiro. Cultivar e guardar o jardim. Cultivar e guardar o jardim. E aí ele vai exercer esse cuidado e esse domínio. Isso é chamado de mandato cultural ou mandato criacional. Nós entendemos haver pelo menos 3 grandes mandatos na criação, mandatos da criação ou mandatos criacionais. O primeiro mandato aqui já nos referimos, eu estou falando que é o primeiro porque eu já mencionei. É o mandato cultural. O que é cultura? Estaria relacionado à cultura de plantas. Terra. Cuidar da terra. Cuidar do jardim. Cuidar da natureza. Mandato cultural. Mas há também o mandato social. Qual é o mandato social? O homem não foi criado sozinho, mas ele foi criado em família. Ele e sua esposa têm um mandato em relação a ele. Sede fecundos, enchei a terra, abençoou-os e disse: vocês vão dominar, mas vocês também vão relacionar entre si. Deus não apenas estabeleceu alguém inferior ao homem, que é a natureza, porque ele é a coroa da criação. A natureza foi criada para o homem. Deus criou o mundo, o universo para o homem. O homem não é um elemento evolutivo dentro da história da Terra. Ele é antes o maior desfrutador ou herdeiro ou aquele para o qual as intenções criacionais de Deus se dirigem. Deus criou a terra para o homem, mas Deus criou não a terra para que não apenas para um homem, mas Deus criou a terra para a espécie humana, porque Ele fez Adão e Eva. E Ele fez Adão e Eva para relacionarem entre si, mas apenas se o homem relacionasse-se com outro ser humano e com a própria natureza, ele ainda não teria atingido a razão de sua existência. Por isso o terceiro mandato, um mandato chamado espiritual, é aquele no qual o homem relaciona-se com o seu rei, com o seu soberano, que é o Senhor, que é Deus. Deus criou o homem para relacionar consigo próprio. Deus criou o homem para conversar com ele na viração do dia. Deus criou o homem para que o homem pudesse olhar a natureza e falar assim: foi o Senhor quem criou? É o Senhor que sustenta tudo isso? E dentro desses aspectos é interessante notar o seguinte: quando Deus cria o homem, inteligente como Ele criou, Ele cria o homem para viver em oca e caverna durante toda a sua existência. Por isso, as implicações do mandato cultural exigem um pensamento no que tange a criatividade do homem. O homem não cria as coisas do nada como Deus cria, mas o homem é criado como uma pessoa criativa. E mesmo o homem debaixo do pecado inventou um negócio que pesa toneladas e se faz mais leve que o ar e voa. Eu fico a pensar o que teria feito o homem sem pecado. Ou o que fará o homem depois da sua redenção em termos de inteligência e de capacidade sem pecado. Quando os cientistas não destruírem as suas criações pensando: se eu deixo essa criação, isso que eu inventei, o homem vai usar isso como uma arma para matar mais homens. Quando não tiver esse risco, quando não tiver esse perigo, como aconteceu com Santos Dumont, quando viu, assim dizem, quando viu que a sua invenção, um avião, era utilizado para matar, ele se matou. Assim dizem, contam-nos alguns livros. Então vejam os irmãos o que teria o homem criado e vejam se imaginem. Eu acho que o filme Star Wars não seria uma ficção científica, mas aí é uma
aquele pensamento dele. Eu acho que aquele negócio de explorar debaixo do mar, isso não seria ficção científica. O homem caído é capaz de grandes inovações intelectuais. Avalia o homem na plenitude de suas faculdades, sem o peso e o estigma do pecado. Isso é o que acontecerá na redenção. Um homem inteligente, um homem capaz, um homem criativo, um homem que não tem as amarras do tempo sobre si, um homem que não envelhece, um homem que não adoece como Adão, como Eva, um homem que não fica velho, um homem que não perde força, um homem que não pega uma gripe, na plenitude das suas forças para o todo sempre e na plenitude de suas faculdades mentais, um homem que não se esquece. Já pensou? E um homem que não tem preguiça, faz qualquer cálculo. Assim vai ser, porque assim o homem foi criado. Criativo, inteligente, sábio, perspicaz. Com certeza um homem que dominaria a terra sob as ordens de Deus e no bem da terra e da própria humanidade. Pois não. Será que, estou pensando, será que Adão e Eva pecou logo após a criação deles? Ou eles passaram um tempo? A pergunta é quanto tempo levou entre a criação e a queda? Ninguém sabe. Será que dá para chutar alguma coisa? Eu não sei, porque o Gordon Vehan, o comentário bíblico dele de Gênesis 1 a Gênesis 11 dá umas 400 páginas, então eu acho que ele deve ter algumas propostas lá. Eu tenho curiosidade para comprar esse livro, né? Um comentário tão grande, em 11 capítulos apenas, né? Mas ele deve ter umas propostas, eu não li. Mas porque quem... Quando a gente lê a impressão que foi seguido a criação. Pois é. Pois é. Há questões muito complexas nisso, e talvez o que tem acontecido aqui explique também o que vai acontecer nos demais capítulos, né? As descendências e tal, as coisas que vão acontecendo, mas isso daí cai, infelizmente, numa tentativa que não vai dar uma palavra final, né? Pelo menos por enquanto. Bem, meus irmãos, isto posto, na semana que vem nós continuamos nada, só existe um item com uma frase, então já vai dar para entrar no ato 2. O mundo é o reino de Deus, a redenção e a consumação devem levar isso em conta. Quando falarmos sobre a queda, quando falarmos sobre a redenção, quando falarmos sobre a consumação, é lembrando que Deus é o rei do mundo. Ele é o rei por direito de criação, e ele não desistiu de seu reinado. Houve uma turbulência, mas essa turbulência é resolvida a partir da iniciativa do próprio rei, que está preocupado em restaurar a sua criação, porque um rei não vai deixar o seu reinado a ser invadido por forças menores, menos criativas e sem nenhum direito sobre a criação. Se o mundo jaz do maligno, não é no sentido de que ele esteja sob o império de Satanás. O rei da criação é aquele que está sentado no trono e domina sobre tudo, inclusive sobre Satanás. Quando Satanás quer agir no mundo, que nós aprendemos no livro de Jó, ele vai no trono de Deus pedir a devida autorização, porque é o Senhor Deus que está no comando do universo. Isso traz implicações para nós das maiores e das mais relevantes. Deus está no controle do universo, da terra, da igreja, da vida, de tudo. Nada foge ao controle de Deus. Por isso seus filhos são convidados a confiar nele de forma total, completa, como se crianças
dormindo dentro de uma casa e sabendo que não precisa se preocupar com nada, porque seus pais vão defendê-los de qualquer coisa. Eles não têm nenhuma preocupação. Crianças são assim, nós devemos ser assim em relação ao nosso Pai, que é Deus, porque Ele é o Rei. Isto posto, então, cerramos esse nosso segundo encontro. Ato prólogo e ato 1, lição dadas. Para a semana que vem, ato 2, a queda. Amém.